capítulo 14, 21º dia, quinta-feira. Após uma noite bem dormida, Alex ajoelhou-se em sua cama e agradeceu pela vida recebida, pela misericórdia de Deus, pelo amor, pela compaixão, pela piedade e pelas bênçãos derramadas. Agradeceu pela graça alcançada, por poder falar, enxergar, ouvir e se locomover. Agradeceu pela saúde, pelo alimento de todos os dias, pelo conforto do seu lar e pelas suas vestimentas. Agradeceu pela sua família, pelo seu trabalho, pelos amigos, colegas e até mesmo pelas pessoas que não gostavam dele, pois sabia que poderia aprender alguma coisa com a situação. Agradeceu por Jesus Cristo ter morrido em seu lugar para que ele pudesse ter a vida eterna. Agradeceu pela oportunidade de estar estudando a Bíblia e por ter colocado pessoas especiais em sua vida. Agradeceu pelas coisas que ele não se lembrava, mas que se sentia agradecido por tudo. Agradeceu por todas as maravilhas criadas por Deus, por tudo que Deus estava fazendo por ele. Agradeceu por todas as coisas, desde a mais simples até a mais importante, fossem quais fossem, inclusive pelas coisas que ele ainda não conhecia. Pediu para que Deus ouvisse a sua oração, mesmo sabendo que não era merecedor daquilo, pois era tremendamente pecador. Mas, pela misericórdia de Deus, pediu para que ele, ao menos, ouvisse e, se fosse da vontade dele atender, que assim fosse feito. Pediu pelo bem das pessoas, em especial pelo bem da sua família, de suas filhas, de sua mãe e de Júlia. Confessou seus pecados, pediu perdão por tê-los cometido, que se esforçaria para não repeti-los. Pediu forças a Deus para sobreviver na contramão do mundo. Pediu para que Deus jamais o abandonasse, mesmo que ele o abandonasse, que Deus estivesse sempre ao seu lado. Agradeceu pela paciência que Deus estava tendo com ele. Agradeceu pelos novos acontecimentos e por tudo que ele tinha e que não merecia. Pediu misericórdia, compaixão, o amor de Deus. Orou pelos enfermos, por todos aqueles que estavam deitados em uma cama de hospital sentindo dores, que precisariam passar por alguma cirurgia. Orou por aqueles que estavam à beira da morte, para que Deus esquecesse os pecados dessas pessoas e os acolhessem no reino dos céus na volta de Cristo. Orou para que Deus amenizasse as dores daqueles que estavam passando por qualquer tipo de doença, para que o Pai do céu acalmasse o coração daqueles que estavam perdendo algum ente querido, para que consolasse os solitários deste mundo, os abandonados, os injustiçados, os que acreditavam nele. Pediu proteção, livramento das garras malignas de Satanás. Pediu para que Deus o livrasse de todo o mal, de toda a armadilha imposta pelo inimigo, de toda a confusão mental sobre a sua palavra, que afastasse dele todas as pessoas que pudessem lhe prejudicar. Entregou a sua vida nas mãos de Deus, pedindo para que ele a conduzisse, que ele o guiasse pelos caminhos da verdade, do amor, da justiça, do perdão, da misericórdia, da sabedoria, pelos caminhos da sua santa lei, os 10 mandamentos. Pediu a Deus que, como perfeito ele é, para que dessa forma ele agisse em sua vida, com a perfeição divina. Que somente por misericórdia e compaixão sua oração fosse atendida. Pelo contrário, que Deus tampasse seus ouvidos. Suplicou para que fosse feita a vontade do Pai, jamais a dele. Que Deus realizasse tudo conforme o seu tempo. Deu glórias a Deus, disse para que Deus recebesse toda a honra, todo o poder, toda a glória, todo o louvor, todas as aleluias e toda a graça, pois Deus é digno de tudo isso e de toda adoração. Pediu para que todo o universo, toda a sua criação, todos os seres celestiais caíssem de joelhos aos seus pés em reverência por amor a Deus. Pediu para que todos prostrados aos seus pés louvassem ao Criador, que glorificassem a Deus e que a luz do Pai brilhasse em cada coração. Pediu para que cada criatura, ali de joelhos diante de Deus, entoasse hinos de louvor a Deus e que uma festa celestial fosse feita em honra do seu nome. Pediu para que santificado fosse o nome de Deus e que bendito fosse para todo sempre. Pediu para que no dia de sua volta ele pudesse o ver junto com seus anjos e, caso estivesse morto, esperando o seu retorno, para que tivesse parte na primeira ressurreição, a dos justos.
Alex pediu para que Deus recebesse seus agradecimentos e seus pedidos, tudo em nome de Jesus. Amém. Realizada a sua oração, tomou seu café da manhã e aprontou-se para sair. Tinha programado antes de dormir que iria convidar sua vizinha para dar uma volta e depois para um almoço no restaurante que Felipe trabalhava, pois da última vez que estivera lá, confortou-se com o ambiente e com a comida. Sendo assim, seguiu rumo à sua casa. Com o dedo no interfone, Alex insistiu várias vezes. Chegou a perder as contas de quantas vezes apertou o botão. Olhou no relógio e viu que já passava das 10h30. Não seria possível que Júlia ainda estivesse dormindo. Será que acontecera alguma coisa com ela? Passara mal? Talvez o ex-marido novamente? Alex tentou não pensar em hipóteses. Não quis sofrer por antecipação. Decidiu esperar as notícias para ver o que de fato acontecera com sua paixão, pois naquele momento, as únicas respostas eram os latidos do marrom que tentava responder a cada apertão do impaciente Alex. Decidido não voltar para casa no mesmo instante, lembrou que era quinta-feira, dia da folga do seu amigo Felipe. Então, já que não o veria no restaurante, o veria em sua casa se desse sorte de encontrá-lo lá. Antes, trocou a roupa que vestira para tentar impressionar a Júlia e colocou algo mais informal e mais leve, já que o dia estava esquentando. Pegou seu carro e partiu. Alguns minutos depois, Alex batia palmas na frente da casa de Felipe. Nenhum sinal. Nem mesmo o da Naná, a cachorrinha preguiçosa. Na quinta-feira passada, quando aprendeu sobre a imortalidade da alma, Alex chegara às 9h22. Desta vez, os ponteiros apresentavam o horário de 10h57. Será que também estava dormindo? Ou saíra cedo para resolver alguma coisa? O certo era que, enquanto Alex pensava nas possibilidades, outro pensamento lhe veio incomodar. As pessoas têm mais o que fazer. Não estão de férias como eu. Não posso ficar indo em suas casas sem avisar. Como eu sou sem noção mesmo. Quando é que eu vou crescer? Ao entrar novamente em seu veículo, encostou a cabeça no banco e ficou pensando se seria conveniente ligar para sua vizinha. Porém, lembrou. Quero te pedir para que a gente vá com calma. Então optou por voltar para casa e navegar na internet à procura de alguns significados que estavam martelando sua cabeça. Naquele mesmo instante, alguém batia no vidro. Era Felipe, com um saco de ração nas costas. E aí, senhor Alex, tudo certo? Vamos, se achegue, rapaz. Prestativo, o ajudou com o portão e com a chave da porta da lavanderia que ficava no final da garagem. Era ali onde se encontravam armazenados os alimentos da cadelinha. No outro lado do quintal, avistou a bola de pelos deitada com a cabeça para fora de sua casinha. Alegre por rever o animalzinho, decidiu ir cumprimentá-la. Péssima ideia, pois ao se aproximar foi recebido com latidos agudos e ferozes. Quase teve o bico do seu tênis mordido. Calma lá, cachorrinha, está tudo bem. Não quero mais conversar com você. Pode continuar aí em sua casinha, não vou invadir o seu espaço. Felipe começou a rir e chamou sua atenção. Dá uma olhadinha no que está dizendo neste saco de ração. Alex leu e compreendeu o motivo do estresse canino. Dizia ração para filhotes. Naná havia dado à luz a 4 cachorrinhos que saíram atrás da mãe em busca de leite. Era evidente que não permitisse que ninguém chegasse perto de suas crias. Eles, que eram todos da mesma cor que a mãe, bege com marrom chocolate, quase um café com leite. Logo a cadelinha os recolheu para dentro da casinha e os acomodou em suas tetas estufadas de leite. Que bons ventos te trazem até minha humilde casa, meu jovem. Alex não sabia bem o que responder. Daria má impressão se dissesse que era porque não tinha o que fazer, e como última opção decidiu estar ali. Mas também não queria mentir, então respondeu. Na verdade, me sobrou um tempinho e resolvi aproveitar sua folga para lhe contar umas novidades que eu julgo importantes sobre o nosso amigo Miguel. Aconteceu alguma coisa com ele? Pode ficar tranquilo que está tudo bem com ele. É sobre aquela desconfiança que eu comentei contigo, lembra? Claro, mas você ainda continua pensando nisso? Cuidado para não pirar a cabeça, filho. Ficar matutando essas coisas pode fazer mal à cabeça e acabar se tornando paranoia. Alex riu e, aceitando o convite para se sentar, pediu um gole de água.
Generoso, Felipe trouxe logo a jarra. Em seguida, perguntou: Agora você me deixou curioso. Qual é a novidade? Nosso amigo é muito mais que um psicólogo. Não me diga que descobriu outra profissão do saudoso Emanuel. Não é uma profissão. Eu liguei todos os pontos e cheguei à conclusão de que ele é um profeta. Um homem santo escolhido por Deus, mandado pelo Pai para cruzar as nossas vidas. Esta é a melhor explicação para tudo que tem ocorrido até então. Inclusive sobre o olhar que tanto nos instigava às dúvidas. Felipe franziu as sobrancelhas, mas escutou com toda atenção. No princípio mostrou-se contrário à nova ideia de seu amigo, porém concordou que tinham pontos que realmente levavam a pensar daquela forma. No embalo do assunto, explicou que algumas coisas fora do comum eram delírios produzidos pela sua nova doença, o Alzheimer, que sobre isso deveria fazer alguns exames, mas que toda a história se encaixava de forma mais aceitável e não como alguma coisa impossível de se acreditar. Alex falou ainda sobre Júlia, sobre suas filhas, o quanto queria estar com elas em definitivo. Tornou a falar sobre Júlia. Falou sobre suas férias hollywoodianas. Mais uma vez sobre Júlia, sobre seus estudos e alguns assuntos da Bíblia. Sobre Júlia novamente, sobre o sequestro, agora com mais detalhes para poder explicar melhor sobre seu amigo profeta, outra vez sobre Júlia, e assim foi até o final da tarde, intercalando os assuntos sem esquecer de sua vizinha. Enquanto conversavam e comiam um pão caseiro acompanhado por um saudável copo de leite desnatado, Alex sentiu seu celular acusar uma mensagem. Para sua tranquilidade, era ela, Júlia, dizendo que havia chego em casa e antes disso passado na dele sem encontrá-lo lá. Prontamente pediu licença a seu amigo e respondeu dizendo que logo chegaria e que se fosse da vontade dela, que desse um pulinho lá mais tarde. Não houve resposta por parte dela. Mesmo assim, Alex entendeu que poderia ser por qualquer outro motivo sem importância e resolveu deixar tudo como estava. Não quis insistir. O cair da noite já estava apontando. O sol se preparava para beijar o horizonte e Felipe para preparar a janta. Sem a intenção de incomodar mais do que já imaginava ter incomodado, Alex agradeceu pela conversa, pela comida e pela paciência. Felipe, como sempre um excelente anfitrião, mostrou-se sempre pronto a recebê-lo e explicou que não daria um dos filhotinhos ainda porque não estavam desmamados. Disse que assim que passasse os 30 dias, onde começavam a nascer os dentinhos e a incomodar a mãe na hora de mamar, o comunicaria para escolher um que, segundo ele, faria a alegria das meninas. Tratado e combinado, Alex se despediu com a buzinada clássica e saiu rumo ao descanso do seu lar. Na casa da vovó Maria, reunidas no tapete da sala, as 3 mulheres debatiam algo importante. Foi exatamente assim, vovó. Eu disse à mãe da minha amiga que, se ela não fosse adventista, ela iria se perder junto com todo mundo que não segue essa religião. Comentou Emily com um ar de superioridade. Imediatamente, Maria se interpôs à arrogância da menina e com todo amor explicou. Querida, você fez muito mal em dizer isso à mãe da sua amiguinha, pois isso não é verdade. Não é assim que funciona, Emily. Mas não é assim que aprendemos, vovó? Perguntou Laura. Claro que não. Esta é uma interpretação totalmente equivocada. Mas se nós somos o único povo que procura guardar os mandamentos de Deus e que procura viver mais próximo dos seus ensinamentos, nós somos os únicos corretos. Portanto, seremos os únicos salvos. Os outros que vivem de forma equivocada, Deus irá lançar num lago de fogo. Acrescentou Emily. Credo, Emily. Esta é uma forma muito feia de se pensar. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Prestem muita atenção no que a vovó vai dizer. Sempre que forem dizer alguma coisa a alguém, deve-se consultar quem sabe bem sobre o assunto. Não podemos sair dizendo qualquer coisa que achamos certo. Mas eu achei que... Escutem uma coisa. Existem milhares de religiões e é verdade que nem todas levam à salvação. Eu vou mostrar isso aqui na Bíblia da vovó. Escutem. Está em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Diz assim, meus amores: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte.
e em Mateus, capítulo 7, versículos de 13 a 14. Também encontramos a seguinte afirmação sobre isso: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Correto? Mas, então, senhoritas, nem todas as religiões são de Deus, mas coloquem uma coisa na cachola de vocês. Em todas as religiões existem pessoas que fazem parte do povo de Deus. Não tenham dúvidas disso. É o que diz em João, capítulo 10, versículo 16. Querem escutar? Sim! Então vamos lá. Diz assim: Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Isto quer dizer que nós não somos os únicos que fazem parte do povo escolhido? Perguntou Laura. Exatamente. Perceberam que Jesus diz que existem outras ovelhas fora do aprisco e que ele deseja reuni-las? Pois então, meninas, isto quer dizer que existem outras pessoas que fazem parte de outras religiões e que Jesus deseja reunir todos um dia, num povo só. A escritora Ellen White, que vocês conhecem bem e sabem que ela carrega a posição oficial da Igreja Adventista, também deixou algo para que todos lessem. Está num dos seus livros chamado O Grande Conflito, e eu vou ler o que ela diz sobre este assunto. Em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Emily interrompeu e respondeu com festa. Na Igreja Adventista! Não, Emily. A continuação de Ellen não é esta. Escute o que ela diz. Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Ou seja, minha querida, não são apenas os adventistas que serão salvos, pois há filhos de Deus em todas as denominações religiosas, inclusive pessoas muito mais fiéis a Deus que nós. Como mais fiéis se eles não guardam o sábado? Quanto a isto, Ellen continua dizendo nas páginas seguintes: Mas os cristãos das gerações passadas observavam o domingo, supondo que assim fazendo, estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, que creem sinceramente ser o domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Você percebeu, Emily, que, segundo a posição oficial da Igreja Adventista, existem pessoas fora da igreja que vivem segundo a luz que receberam, que serão salvas quando Cristo voltar? Então, suas sapequinhas, não saiam dizendo qualquer coisa por aí sem ter o conhecimento do assunto. Então Deus tem pessoas sinceras em todas as igrejas, seja cristã ou não. E Ele irá julgar cada um segundo o seu conhecimento? Perguntou Laura. É isto mesmo, querida, parabéns! E olhando para a outra, perguntou. E agora, Emily, qual é o próximo passo? Elas se olharam e encolheram os ombros, demonstrando que não sabiam a resposta. Então a carinhosa vovó respondeu. Você deve pedir desculpas à mãe da sua amiguinha por ter dito o que não sabia. E quando você notar que alguma coisa é diferente do que você aprendeu, convide esta pessoa a participar de um estudo ou a convide para ir à igreja conhecer a doutrina bíblica. Agora, jamais faça o que fez, ok? Tudo bem, vovó. Respondeu reconhecendo seu erro. Em seguida, as duas levantaram-se e foram para o quarto brincar de modelo. Retiraram uma porção de roupas do armário, fazendo uma bagunça que apenas a paciente vovó Maria poderia aceitar, com o sorriso nos lábios. Laura desfilava com uma bolsa quase maior que ela, enquanto Emily se enrolava num lençol quadriculado, fingindo ser um vestido longo. Em casa, após ter tomado banho e reforçado o estômago com um sanduíche natural, Alex resolveu ir até o computador para fazer a tal pesquisa, porém seu celular tocou sua canção favorita, impedindo que concluísse mais uma vez seu objetivo. Olá, dona Júlia. Como vai a senhorita? Estou bem. E você, doutor Alex? Melhor agora, princesa. Tem certeza?
Será que a gente poderia melhorar um pouquinho mais? Mas é claro que sim. Quer que eu vá aí? Ai, mas é convencido. Por que você acha que melhoraria se você viesse aqui? Alex sentiu-se desconcertado com o que ouviu e emudeceu. Fique tranquilo, gatinho. Eu estou brincando com você. Pode deixar que eu vou aí para que você melhore a situação. Aquelas palavras o trouxeram novamente ao jogo da sedução. E ele respondeu: Estou aguardando desesperadamente. A porta estará aberta, é só entrar. Beijos, até. Alex tremia igual vara verde. Seu coração estava acelerado e sua fala um tanto quanto gaguejada. Procurou acalmar-se, respirar fundo para combater o suor nas mãos. O que ela pensaria se toda vez que fosse vê-la, reagisse daquela forma? Resolveu ligar a televisão e esperar. Ao ranger da porta, a sala foi penetrada pelo perfume e pela beleza que Júlia carregava. Alex estava hipnotizado com tamanha formosura. Para ele, aquilo tinha todo o requinte de um belo sonho. Um beijo empolgado por ambos se fez presente. E mais uma vez, Alex teve a sensação daquele gosto familiar que lembrava sua falecida esposa. Sabia que não era igual, mas trazia traços, ou alguma coisa que fazia lembrar-se de Thalita. Não o incomodava de maneira que tivesse que fazer algum comentário, mas sentia-se um pouco chateado em toda vez ter que beijá-la, tendo a lembrança de seu antigo amor. Após trocarem carícias, foram colocando o papo em dia. Júlia esclareceu o motivo de sua saída matinal. Explicou que foi obrigada a sair às pressas para atender uma emergência no consultório veterinário e que sentia muito em tê-lo deixado preocupado. Alex, por sua vez, relatou seu dia na casa de Felipe. O tempo passou e, algumas horas depois, com os ponteiros cravando às 22 horas, Júlia começou a soltar os assuntos que julgava ser desagradáveis. Disse que seu ex-marido ligou na clínica, dizendo saber quem Alex era e onde morava. Então, escutou as seguintes palavras: Agora eu estou entendendo. Ontem, quando fui entrar na sua casa, senti algo estranho, como se alguém estivesse me vigiando. Aí você vem e me conta isso. Mas é claro, só pode ser. Era ele que estava de campana para saber se você realmente está se envolvendo com alguém. Só assim para ele saber onde eu moro. Mas que cara chato. Você é uma mulher livre. Escute uma coisa. Me prometa que você irá tomar cuidado com ele. Eu sei bem o que estou falando. Ele é um homem violento e muito ciumento. Na verdade, acho que é doente. Deve ter algum distúrbio mental e emocional. O que eu posso te prometer é que eu não vou procurá-lo para tirar satisfações. Mas não posso dizer que ficarei de braços cruzados esperando que ele tente alguma coisa contra mim. Alex seguiu falando e esbravejando enquanto Júlia, de cabeça baixa, deixava seus pensamentos correrem livremente. Num certo momento, decidiu mudar um pouco o assunto, trazendo outra informação. Amanhã e sábado não o verei. Apenas no domingo, no lugar marcado com Miguel. Eu preciso visitar meus pais, já que tem um bom tempo que não vejo. Todas aquelas informações foram desmontando Alex. Seus sentimentos estavam tão avançados que cada minuto longe dela era uma eternidade. Não se sentia confortável em ter a ausência do seu belo rosto, de suas mãos macias acariciando sua face e seus cabelos. Porém, sabia que deveria ser assim. Sabia que deveria ter o controle das suas emoções e não deixá-las no controle de sua vida. E para finalizar, Júlia desferiu o último golpe. Disse que precisava ir embora, que já era tarde e que amanhã precisava levantar cedo. Alex só tinha uma opção. No entanto, resolveu não arriscar. Ainda era cedo para um convite daquela espécie. Sendo assim, de mãos atadas, só pôde lamentar a ida de sua princesa. Minutos depois, sozinho em sua cama, decidiu ajoelhar-se e orar a Deus. Pediu orientação através da sua palavra e agradeceu pela obra divina em sua vida. Em seguida, sentiu sono e dormiu como uma pedra.